Nós temos aqui na nossa igreja, para aqueles que porventura estejam nos visitando, nós temos o costume de expor livros inteiros da Bíblia, e à noite, nos cultos da noite, nós estamos expondo o livro de Atos. Então abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 4, Atos, capítulo de número 4, Atos, capítulo 4. De manhã nós estamos expondo os Salmos. Hoje pela manhã ouvimos a exposição do Salmo 9, e à noite, se Deus permitir, vamos continuar expondo o livro de Atos. A nossa ideia é ir até o final, e você está convidado para acompanhar a exposição desse livro até o final. Vamos levar alguns meses, mas com a ajuda do Senhor, e para a glória do Senhor e para a nossa edificação, cremos que iremos conseguir. Atos capítulo 4, no domingo passado nós olhamos até o verso de número 22, então acompanhem comigo agora, com atenção, com fé, com interesse, com reverência, a leitura da palavra do Senhor a partir do verso 23, Atos 4, a partir do verso 23, diz assim: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, como foi pedido agora há pouco, que o Senhor fale ao nosso coração, através da Tua preciosa palavra que acabou de ser lida. Abençoa a exposição da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, e também as crianças. Fala com aqueles que aqui estão, com aqueles que acompanham à distância a transmissão agora. Fala também com aqueles que, porventura, vierem a assistir essa mensagem num outro momento. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, nos dê entendimento da Tua palavra. Não permita que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua voz através da exposição da Tua preciosa palavra. E é no nome de Jesus, o Teu santo servo, ungido do Senhor, o Rei da Glória, no nome dEle que oramos gratos. Amém. Essa semana é para nós, protestantes e reformados, uma semana, há uma celebração muito especial para nós. Talvez você não saiba, mas o dia 10 de março é para nós um dia muito especial. É um dia em que nós celebramos o primeiro culto no Brasil e possivelmente o primeiro culto realizado nas Américas. Dia 10 de março. Foi em 10 de março de 1557 que aconteceu esse culto na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. A história, para vocês entenderem, em 1555, veja, nós estamos falando em cerca de 55 anos depois do descobrimento do Brasil. Passaram-se pouco mais de 50 anos depois do descobrimento do Brasil, e um grupo de franceses, talvez com interesses certamente políticos, econômicos, eles resolveram vir ao Brasil para fundar uma colônia, o que ficou conhecido como França Antártica.
E então esse grupo veio ao Brasil e na região então da Baía da Guanabara, eles iniciaram uma colônia francesa. Um grupo pequeno, um trabalho, algo assim, sem muitos objetivos ou grandes pretensões, mas um grupo então de franceses que se estabeleceram no Brasil, 1555. Um homem chamado Nicolau de Villegagnon, ele ficou interessado e ele teve essa iniciativa de vir para o Brasil. Ele pediu auxílio a alguém que tinha condições para que pudesse ajudá-lo, né? Gaspar de Coligny, o almirante Gaspar de Coligny. E então ele veio ao Brasil. Gaspar de Coligny, vejam que a França, nessa época, já estava sofrendo uma grande influência, uma abençoadora influência dos reformadores, por exemplo, através de João Calvino em Genebra, na Suíça. A França já estava sofrendo essa influência teológica, uma influência que estava mexendo com a vida das pessoas. E então na França o número de reformados como nós, e eles eram chamados, esses calvinistas, irmãos nossos calvinistas na França, eles eram chamados de huguenotes. E esses irmãos começaram a sofrer grande perseguição. Não sei se vocês já ouviram falar na noite de São Bartolomeu, já ouviram falar? Uma noite em que houve um grande massacre e muitos calvinistas, huguenotes, foram mortos, né, naquela noite. Então, os presbiterianos, eram como se fossem presbiterianos reformados, calvinistas, então, da França, eles começaram a sofrer grande perseguição por conta do governo, que era um governo católico, o rei francês católico. E o Villegagnon, dizendo assim, olha, nós precisamos de um local, eu acho que foi jogada dele, irmãos, porque a história mostra que depois ele demonstrou outra coisa. Mas ele disse assim para o Coligny, que era um calvinista, disse, nós precisamos de um local de refúgio para abrigar os nossos irmãos reformados, calvinistas, que estão sofrendo perseguição na França. Daí, por isso que o almirante Coligny, ele auxiliou e financiou a vinda daqueles franceses para o Brasil em 1555. Bom, o trabalho estava difícil ali, a colônia, né, a França Antártica. Aí o que o Nicolau de Villegagnon fez? Ele pediu para que enviassem mais protestantes, mais huguenotes, para que pudesse consolidar ali, para que, já que havia muitos atritos, muitos problemas, quem sabe a vinda de pessoas compromissadas com Deus, para evangelizar os brasileiros também, coisa que aconteceu, inclusive os índios tupinambás foram evangelizados, e com o auxílio, inclusive, de João Calvino, o grande reformador, né, o grande teólogo da Reforma, um grupo veio para o Brasil, pouco depois, em 1557 eles chegaram no Brasil, provavelmente 7 de março. E no dia 10 de março de 1557, é o que nós vamos celebrar essa semana, eles desembarcaram na Baía da Guanabara e eles realizaram o primeiro culto protestante. Eles cantaram e eles louvaram ao Senhor, e eles participaram, celebraram a ceia do Senhor. Naquele dia, o texto que foi pregado foi uma parte do Salmo 27, quando Davi diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. 2 pastores vieram naquele grupo de franceses em 1557, o primeiro culto. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos comemorar 466 anos do primeiro culto protestante, né, reformado no nosso país e possivelmente em todas as Américas. O primeiro culto, 466 anos. Eu me lembrei dessa história por causa desta semana, né, mas mais do que isso. Continuando a história, a gente gosta de histórias com um final feliz. Bom, a história desse grupo não tem um final aparentemente tão feliz assim. O trabalho foi tendo dificuldades. Villegagnon, que até se mostrou calvinista para convencer o Coligny, com o tempo ele mostrou que ele não era calvinista coisa nenhuma. E para agradar o governo francês, que era católico, ele começou a ter embates com aqueles nossos irmãos que haviam vindo da França. E eles começaram a ter atritos em questões teológicas, principalmente em relação à ceia do Senhor. E isso começou a causar tanto problema que pouco tempo depois o Villegagnon resolveu expulsar
aqueles nossos irmãos do Brasil. Aquele grupo então expulso, resolveu voltar para a França. Só que eles embarcaram num navio muito precário, o navio Jacques, um navio que provavelmente não iria chegar ao seu destino. É por isso que um grupo resolveu voltar para a terra seca. Só que o que aconteceu com esse grupo? 5 pessoas que resolveram voltar por causa dos perigos da viagem, eles não foram bem recebidos pelo Villegagnon. Villegagnon, para agradar possivelmente o rei da França, tratou aqueles nossos irmãos, aquelas 5 pessoas, como traidores. E ele os prendeu e disse o seguinte para eles, começou a interrogá-los. Ele disse assim para eles: vocês vão escrever um documento, diante das perguntas que eu vou fazer para vocês, uma declaração de vocês, aquilo que vocês creem, e eu quero que vocês apresentem para mim. Vocês têm 12 horas. Pensem comigo, irmãos, aquelas pessoas presas, acusadas de traição, acusadas de serem hereges, mas convictas na fé, irmãos nossos reformados, calvinistas, eles tinham 12 horas para escrever um documento. E eles sabiam, com toda certeza, que dependendo do que eles colocassem ali naquele documento, dependendo do que eles escrevessem ali, se fosse algo que contrariasse o catolicismo, se fosse algo que contrariasse Villegagnon, eles provavelmente seriam mortos. Bem, eles escreveram, nas 12 horas, eles escreveram um documento precioso, conhecido como Confissão de Fé da Guanabara. Já ouviram falar? Ou Confissão Fluminense, Confissão de Fé Fluminense. É um documento que vocês podem ter acesso facilmente pela internet, vocês podem baixar com facilidade. Um documento muito bem escrito, que demonstra que eles conheciam teologia, eles conheciam doutrinas bíblicas, eles conheciam a história da igreja, eles citam Agostinho, eles citam o Concílio de Nicéia, eles escrevem sobre quem é Deus, eles escrevem sobre a ceia do Senhor, eles escrevem sobre o batismo, eles redigem uma confissão de fé. Villegagnon, ao receber aquela confissão de fé, ele os condenou à morte. Um deles conseguiu fugir, foi para São Vicente, foi preso, levado para a Bahia e anos depois enforcado. O outro, por ser considerado, porque era alfaiate, o único alfaiate do grupo, e alguns dizem que ele renegou a fé protestante, ele foi preservado. Mas os outros 3 foram levados até um despenhadeiro e jogados ao mar, e tiveram então a morte ali, ao serem precipitados, tendo seus corpos precipitados ao mar. Eu fico pensando, irmãos, o que deve ter passado na cabeça daqueles nossos irmãos durante aquelas 12 horas em que eles tiveram para redigir um documento. Será que não passou pela cabeça deles: escuta, é melhor, é só um documento, vamos escrever o que eles querem ouvir, aí depois eles dão uma aliviada e a gente fica bem, e aí a gente pode seguir a nossa vida, vamos voltar para a França, vamos, quem sabe, dar uma... Eu não sei se isso passou pela cabeça deles, mas o que nós sabemos é que eles não negaram a fé que eles tinham. O que nós sabemos é que eles conheciam quem era o Senhor, eles conheciam as doutrinas bíblicas, e eu creio, sem dúvida alguma, que isso fez toda a diferença naquele momento, para eles não negarem a fé em Cristo, não negarem a fé que eles tinham no Senhor. E eles escreveram aquele documento, e eles foram mortos. Eles são conhecidos como os mártires da Guanabara. Os mártires da Guanabara, em 1558, no início de 1558, Jacques Le Baller, Jean de Bordel, Michel Vernou, Pierre Bourdon, que fugiu, e André Lafon, que foi preservado, mas aqui os 3 primeiros foram mortos, e o outro, tempos depois, também foi morto, enforcado. Sabe o que mostra, meus irmãos, que aqueles nossos irmãos, e a morte deles, sem dúvida alguma, não foi em vão, tanto é que ficou esse documento, um dos mais antigos, uma das mais antigas confissões reformadas que existem no mundo, um documento precioso que certamente foi bênção e tem sido até hoje na vida de tanta gente, que nos mostra quem de fato é o Senhor, de acordo com as Escrituras, o que são os sacramentos e tantas outras
verdades abençoadoras. E a morte daqueles que ficaram conhecidos como os mártires da Guanabara nos mostra que é possível, quando nós conhecemos a Deus, é possível mantermos firmes a nossa fé, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a ameaças, mesmo em meio a perigos de morte. E o texto que nós acabamos de ler aqui de Atos capítulo 4, nos ensina a mesma coisa. Olhem comigo, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, nos mostra que aqui, os nossos irmãos da chamada igreja, que foi conhecido como a igreja primitiva, aqueles nossos irmãos, como eles lidavam, como eles tiveram que lidar com a questão de ameaças reais, perigos reais, como eles lidaram. Vejam, e hoje, nesta noite, nós vamos aprender que a igreja do Senhor, conhecendo quem é o Senhor, conhecendo acerca do Deus que é todo-poderoso, o Deus que é soberano, a igreja do Senhor tem ousadia para pregar a palavra do Senhor, mesmo em meio a perigos e ameaças. Eu vou repetir, o resumo da mensagem desta noite é que a igreja do Senhor, conhecendo quem é Deus, ela tem ousadia para viver e para pregar a palavra do Senhor. Nós vamos aprender isso, queridos, em primeiro lugar, vendo que a igreja do Senhor tem a ousadia de pregar a palavra do Senhor, mesmo em meio à perseguição, porque a igreja do Senhor, ela tem a consciência da ordem maior. Olhem comigo o verso 23, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Irmãos, nós temos visto, olhado para este maravilhoso livro da maravilhosa palavra do Senhor, e nós temos lido acerca ali do início da igreja cristã, não que a igreja começou ali, porque nós temos aprendido sobre a doutrina da aliança, nós temos aprendido que Deus tinha um povo no Antigo Testamento que não era um povo diferente da igreja hoje, era representado pelos judeus, mas era o povo de Deus, e o povo de Deus, a partir de quando os judeus negam o Messias, rejeitam o Messias, o povo de Deus passa a ser representado pelos cristãos, por aqueles que pertencem a Cristo. E nós vimos desde o capítulo 1, Jesus dizendo, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. E o que nós temos aprendido aqui é a igreja do Senhor testemunhando de Cristo. Por causa do testemunho de Cristo, por causa do que Pedro e João fizeram, a cura que aconteceu na porta do templo, a cura de um coxo, e a forma como as pessoas começaram a ouvir do Evangelho, isso fez com que os líderes, a liderança judaica se preocupasse. E nós vimos nos domingos anteriores que Pedro e João, eles haviam sido presos, levados ao Sinédrio, e eles haviam sido interrogados. Mas mesmo aquela pressão que eles sofreram, não fez com que eles deixassem de pregar a palavra do Senhor. Vejam comigo, o verso 18 diz assim, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Para Pedro e João a coisa estava muito clara. A ordem de Jesus era mais importante do que a ordem daqueles líderes judaicos. A ordem de Jesus de serem testemunhas de Jesus era mais importante, porque Jesus era mais importante do que a ordem daqueles líderes de que eles não pregassem em nome de Jesus. Eles sabiam quem havia dado a ordem, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam acerca da ordem de testemunhar acerca de Cristo. E o verso 21 diz que depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Eles foram soltos. E no verso 23 nós vemos que, uma vez soltos, é curioso, irmãos, que cada um não corre para sua casa. Eu não sei o que você faria depois de passar, ficar preso por um tempo, ser ameaçado, o que você faria? Qual seria a primeira coisa que você faria depois de solto? Eles não correm cada qual para a sua casa. Diz-nos o texto que eles procuram a igreja, eles procuram os irmãos. E o que eles fazem? Eles contam o que havia acontecido. Eles chegaram certamente e disseram, irmãos, o negócio é o seguinte, vocês sabem que nós estávamos presos.
Sabe o que aconteceu lá? Eles ficaram fazendo uma série de perguntas acerca da cura, em nome de quem nós curamos, e eles fizeram uma série de ameaças. Que ameaças foram feitas? O texto não diz precisamente quais ameaças, mas certamente aqueles anciãos, aqueles sacerdotes, os líderes dos sacerdotes, devem ter dito o seguinte: se vocês continuarem pregando a respeito de Jesus, ensinando sobre Jesus, vocês serão presos, vão continuar presos. É possível que, inclusive, ameaças de morte tenham acontecido, tenham ocorrido ali, mas o fato é que eles contam para os irmãos: irmãos, aconteceu isso, 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 eles nos ameaçaram assim, assim, assim. E aquelas pessoas, dentre aquelas pessoas que ouviram acerca das ameaças, havia certamente pais de família, gente trabalhadora, gente honesta, gente que tinha família para cuidar, para criar. E ao ouvirem acerca das ameaças, é possível que se fôssemos nós diríamos assim: bom, a coisa está complicando para o nosso lado, né? A coisa está ficando feia, né? Eles estão, os líderes judaicos, eles tinham grande influência certamente, eles estão ameaçando prender. Gente, será que não era o caso da gente dar uma aliviada agora? Será que não era o caso da gente tirar um pouquinho o pé do acelerador? Será que não era o caso da gente dar uma acalmada? Vamos deixar a poeira baixar? Vamos dar um tempo e depois a gente continua. Ou vamos fazer o que nós temos feito, mas de uma forma mais velada, porque afinal de contas, a coisa está complicada. Lembram o que aconteceu com Jesus? Jesus, queridos, havia sido entregue aos soldados, Jesus havia sido crucificado há não muito tempo antes, não muito tempo atrás. Eles sabiam que Jesus, o Senhor deles, havia sofrido, aquilo que nós cantamos ainda há pouco, Isaías 53. Eles sabiam que Jesus havia sofrido, eles sabiam acerca da prisão de Jesus, acerca da crucificação, eles sabiam acerca da prisão de Pedro e João, eles sabiam acerca das ameaças. Mas, curiosamente, meus irmãos, o que eles fazem? Eles não decidem parar de pregar. Imagine se chegasse um oficial na sua casa com uma carta, entregasse para você e dissesse assim: olha, a partir de agora, está escrito na carta, nada de falar de Jesus, nada de pregar em nome de Jesus, nada de ensinar sobre Jesus. Se chegasse esse oficial e fizesse isso, o que mudaria na sua vida? Já pararam para pensar nisso? Eu fiquei pensando nisso quando eu li o texto. O que mudaria na sua rotina? Bem, agora eu não sei como é que vai ser em casa, porque não posso falar de Jesus. Como é que vai ser a conversa em casa? O marido pensando: e agora como é que eu vou conversar com a minha esposa se eu não posso falar de Jesus? Os pais pensando: como vamos educar nossos filhos, afinal de contas não podemos mais falar de Jesus? Como é que vai ser a noite? Como é que vai ser o momento devocional? Tem que mudar tudo. A pergunta é: mudaria alguma coisa na sua casa? Ou será que se chegasse um oficial e entregasse um documento dizendo nada de falar de Jesus, absolutamente nada mudaria na sua casa? As conversas continuariam a mesma, a educação dos filhos continuaria a mesma. Que terrível, não é? Será que mudaria alguma coisa se você fosse proibido de falar de Jesus? Será que o seu relacionamento com os vizinhos mudaria? Afinal de contas, agora você não pode falar de Jesus. Ou será que alguma vez você falou? Será que as suas conversas no trabalho mudariam? Agora não pode mais falar de Jesus. Será que mudaria? Ou será que você não fala? Irmãos, eles não podiam mais falar de Jesus. Pedro e João relatam aos irmãos as ameaças. E o início do verso 21 diz que antes de soltarem Pedro e João, eles fizeram mais ameaças ainda. Como eu disse, não sabemos o teor das ameaças. Mais à frente, no capítulo 7, nós veremos a respeito do que o Sinédrio fez com Estevão. Ele foi apedrejado, foi morto. Meus irmãos, aquelas autoridades judaicas não estavam de brincadeira. Eles não estavam fazendo falsas ameaças, eram ameaças reais. E diante dos relatos de Pedro e João, os irmãos não dizem: vamos dar um tempo, vamos ter cautela.
Não, eles não resolvem deixar de testemunhar de Jesus, eles não resolvem fugir, eles não resolvem se esconder, eles não resolvem simplesmente lutar contra os sacerdotes e os anciãos, eles resolvem orar. Olhe comigo o verso de número 24, diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Ouvindo acerca das ameaças que Pedro e João sofreram, ameaças que se estendiam para todos os demais cristãos, eles vão orar. Sabe por que eles vão orar? Porque para eles, alguém que tem muito maior autoridade do que aqueles anciãos e principais sacerdotes judaicos. Eles sabem a respeito do Deus que eles serviam. Para eles vão orar porque a ordem que eles receberam de Jesus, que nós lemos ainda há pouco em Mateus 28, de ir, de pregar o Evangelho, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era uma ordem mais importante do que de não pregar a respeito de Jesus. É por isso que ao invés de desistirem, ao invés de se acovardarem, ao invés de deixarem de pregar e de testemunhar de Cristo, eles buscam a Deus. Nada melhor do que buscar aquele que é a autoridade máxima, nada melhor do que buscar aquele que tem todo o poder. E queridos, na oração que eles fazem, nós podemos perceber a consciência que eles tinham. Pedro e João relatam aos irmãos a ordem dos sacerdotes, mas eles têm a consciência de uma ordem superior. E os planos das autoridades judaicas eram diferentes dos propósitos de Jesus. Jesus havia dito que a sua igreja testemunharia sobre ele. E as autoridades judaicas estavam dizendo: parem de falar de Jesus. Os cristãos tinham consciência da missão. Eu fico pensando, será que nós temos essa consciência? Será que nós já entendemos que a missão que Deus deixou para nós não é de ficar esperando o tempo passar até que Jesus volte ou até que o Senhor nos chame, não é de acumularmos coisas nessa terra. A missão que nós temos é de viver para a glória do Senhor, testemunhando de Cristo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. A pergunta que fica logo de início para nós é: temos sido testemunhas do Senhor? Nós temos cumprido a ordem do Senhor de sermos testemunhas dEle? Os cristãos tinham a consciência da missão, os cristãos tinham a consciência também, eles tinham a consciência do que eles deveriam fazer, e na oração que eles fazem, como eu disse, nada melhor do que orar, eles demonstram que eles tinham a consciência de quem Deus é, e eles tinham a consciência inclusive da oposição. O texto diz: levantaram a voz a Deus e disseram, olha como eles começam a oração: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos queridos, o conhecimento acerca de quem Deus é vai fazer toda a diferença na nossa vida. Tem gente que acha que teologia, estudar acerca de Deus, estudar a palavra de Deus, isso é algo que é apenas para alguns, ou isso não é algo tão importante. Eu ouso dizer com toda certeza que o conhecimento que nós temos acerca da palavra do Senhor, sobre quem Deus é o que vai fazer toda a diferença para o nosso dia a dia. Aqueles nossos irmãos, em 1558, no início de 1558, presos por Villegagnon, ameaçados de morte, ao longo daquelas 12 horas que eles tiveram para escrever uma confissão, o que fez diferença para a vida deles, o que fez com que aqueles 3 que se mantiveram fiéis, foi o conhecimento que eles tinham acerca do Deus deles, a ponto deles não negarem a fé. O que fez diferença para aqueles nossos irmãos dos dias de João e de Pedro, a ponto de, diante das ameaças, eles terem se mantido fiéis, firmes, pregando com ousadia, foi o conhecimento que eles tinham acerca do Deus a quem eles serviam. Se você não conhece o Deus a quem você serve, ou se a imagem que você tem de Deus não é a imagem, não é as verdades que a Bíblia nos ensinam, você certamente
não irá prevalecer, principalmente no momento da perseguição, principalmente no momento de ameaças. Se você tem a visão de Deus como um igual a você, você não vai se manter fiel. Se a imagem que você tem, a compreensão acerca do Deus da Bíblia, não é a compreensão que a Bíblia revela, que o próprio Deus se revelou, você não irá prevalecer. Você vai viver ansioso, você vai viver angustiado, você vai viver com medo, você vai viver sem paz, porque você não sabe quem é o Deus da Bíblia. Mas aqueles nossos irmãos sabiam. Perceberam como é que eles começaram a oração? Olha a expressão que eles usam, soberano Senhor. Eles não estão orando a um igual a eles. Eles não estão orando a uma falsa divindade, a um ídolo. Eles estão orando àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eles levantam a voz para alguém muito superior aos principais sacerdotes do judaísmo, alguém muito superior aos anciãos do Sinédrio. Eles levantam a voz, não ao vento, mas eles levantam a voz deles, aquele que tem todo o poder. Tu, soberano Senhor, a ideia de soberano Senhor é aquele que detém todo o poder, que governa sobre tudo e sobre todos. Fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A compreensão que eles têm é que o Deus a quem eles servem é um Deus que é o Criador de todas as coisas. Mas não é apenas aquele que criou todas as coisas. Quando eles dizem soberano Senhor, eles estão dizendo aquele que governa toda a criação. Irmãos, essa consciência faz toda a diferença. Pela manhã eu falava na classe de catecúmenos, e eu tenho falado aqui nas aulas anteriores, sobre a doutrina, tenho falado sobre os distintivos, da igreja reformada, sobre a doutrina, a compreensão da soberania de Deus. Essa compreensão vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Essa doutrina vai fazer toda a diferença amanhã, segunda-feira. Você indo para o trabalho, você enfrentando pressões, você enfrentando dificuldades, quer em casa, quer no trabalho, quer na escola, onde você estiver. A compreensão de que existe um Deus que detém todo o poder, que governa sobre tudo, vai fazer toda a diferença para a sua vida. No seu casamento, na forma como você cria os seus filhos, na forma como você lida com as dificuldades, vai fazer toda a diferença. Eles dizem Criador, e eles dizem, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo. E é curioso, irmãos, que eles vão citar o Salmo 2. E talvez você fique pensando o que é que o Salmo 2 tem a ver com os nossos irmãos nos dias de João e de Pedro. O que é que o Salmo 2, escrito provavelmente por Davi, o Salmo não traz quem é o autor, mas temos a impressão de que tenha sido Davi, porque ele fala do ungido do Senhor. O que é que aquele Salmo tem a ver com a igreja aqueles dias? Tem tudo a ver. Mais uma vez, nós não estamos falando de dois povos. Deus só tem um povo. E Deus é o Deus do seu povo no Antigo e no Novo Testamento. Quando a igreja era representada por Israel, e hoje a igreja é representada pelos cristãos, a igreja do Senhor Jesus. E aqueles nossos irmãos citam o Salmo 2, porque eles têm a compreensão que não são dois deuses e dois povos. E olha o que eles citam do Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos queridos, a igreja do Senhor tinha consciência, naqueles dias onde a perseguição havia começado, naqueles dias de ameaças contra o testemunho acerca de Cristo, eles tinham consciência da missão e eles tinham consciência da oposição. Na cabeça de nenhum deles passava a ideia de que Deus formou um povo para si e é o Deus do seu povo, e por isso esse povo, sendo muito especial, vai ser colocado uma redoma sobre esse povo e esse povo não vai sofrer nada. Como as pregações modernas da teologia da prosperidade, você só vai receber bênção, vai ser só bênção, afinal de contas vocês são filhos do rei, é só vitória, é só alegria, é só saúde, é só prosperidade, nenhuma dificuldade. Eles não tinham essa consciência, eles tinham consciência da oposição. No Salmo 2,
O salmista fala sobre os reis que se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido, dos reis que se rebelaram contra o Senhor. No Salmo 2 nós lemos sobre uma rebelião, meus irmãos, antiga, uma rebelião que começa com Satanás, que se levanta contra Deus e contra o seu ungido, uma rebelião que tem se estendido, uma rebelião, meus irmãos, que tem se estendido através dos descendentes da serpente, contra o descendente da mulher, que veio para ferir a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Uma rebelião contra Deus, uma rebelião contra Cristo. Os nossos irmãos, a igreja do Senhor, nos dias lá de Pedro e João, eles tinham consciência da oposição. Eles não ficam surpresos, meu Deus, e agora? Ninguém nos falou que haveriam ameaças. Eles não dizem isso. Eles vão se lembrar do Salmo 2, como que dizendo, olha, faz sentido. O Salmo 2 fala dos governantes que se levantaram contra o Senhor e contra o seu santo ungido. O Salmo 2 fala contra uma rebelião contra Deus e contra aqueles que pertencem a Deus. Somos nós. É uma rebelião que é antiga, que continuou, que estava presente, foi presente na igreja primitiva e continua hoje. Por isso, não estranhe quando você ouvir sobre um mundo que é contra Deus, contra Cristo, contra a igreja. Um mundo que se levanta contra os princípios da palavra de Deus. Oh, meu Deus! No carnaval, cheio de carros alegóricos, representando Satanás. Meu Deus, que novidade é essa? As pessoas, o mundo é contra a palavra de Deus. O mundo fica fazendo leis contrárias à palavra de Deus, que contrariam a vontade do Senhor. Que novidade é essa? Que surpresa é essa? Jesus disse, assim como me odiaram, vão odiar vocês, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês, que vão testemunhar de mim. Eles tinham consciência da oposição, eles tinham consciência da soberania de Deus, eles tinham consciência da oposição. Verso 27, eles tinham consciência, meus irmãos, não somente da oposição, mas eles também tinham consciência, como nós vemos a partir do verso de número 27, da providência de Deus. Olha o que eles dizem na oração. Porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, falando assim, olha, se juntou todo mundo, juntou romanos, as autoridades romanas, as autoridades judaicas, gente, judeu, gentio, juntou todo mundo, se juntaram contra o teu santo servo Jesus. Eles estão fazendo a aplicação do Salmo 2. E aí eles continuam, a quem ungiste para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E aqui, meus irmãos, é surpreendente eles dizerem isso na oração, porque quem sabe o mais natural teria sido, eles se juntaram para fazer as coisas contrárias à tua vontade, eles se juntaram para nos perseguir, mas eles compreendem que tudo o que havia acontecido até então, o que aconteceu com Jesus, a prisão de Jesus, a crucificação, tudo estava nos planos do Senhor. As coisas não haviam fugido do controle daquele que é o soberano Senhor, que eles dizem no verso de número 24. Eles têm a consciência, meus irmãos, que o soberano Senhor dirige todas as coisas, e mesmo a perseguição, mesmo a crucificação de Jesus, mesmo as ameaças contra a igreja, estavam dentro dos propósitos soberanos do Senhor. É isso que muita gente ainda não entendeu hoje. Acham que quando tudo vai bem, isso está nos propósitos do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Tudo está indo do jeito que eu quero. Estamos com saúde, crianças estão indo bem na escola, não estou com dívida, tudo de acordo com a vontade do Senhor, aleluia. E aí vem o resultado de um exame que você não queria, e aí vem ameaças, aí vem problemas, opa, agora nada de aleluia, as coisas não estão saindo de acordo com a vontade do Senhor, não, as coisas não estão saindo de acordo com a sua vontade. Pedro demorou para entender isso.
Lembram-se quando Jesus primeiro Jesus diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Aí vem dizer, não, alguns acham que o senhor é Elias, outros dizem que é. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus diz, olha, bem-aventurado você é, irmão, filho de Jonas Bar-Jonas, porque quem revelou isso para você não foi você mesmo não, foi meu Pai que revelou isso a você. Aí bastou isso, aí Jesus começa a falar o que nós cantamos ainda há pouco. Jesus começa a falar o que ele haveria de passar. Jesus começa a falar aquilo que depois ele demonstraria através da ceia. Jesus começa a falar acerca da perseguição que ele iria sofrer, acerca da morte que ele iria sofrer. Aí Pedro diz, não, peraí, Senhor, aí não, o Senhor não vai passar por nada disso não. Lembra-se o que Jesus disse para ele? Afaste-se, Satanás, você está sendo para mim pedra de tropeço. Os planos de Jesus, os planos de Deus, não estavam de acordo com os planos de Pedro. Por isso que ele diz, não, o Senhor não vai passar por isso não. O Senhor não vai ser preso, crucificado, coisa nenhuma. Pedro não havia entendido que tudo aquilo estava nos planos do Senhor. Agora Pedro entendeu. Pedro, meus irmãos, tanto ele entendeu que quando as autoridades judaicas dizem, parem de pregar, ele não para coisa nenhuma. Ele diz, como que nós vamos deixar de falar de Cristo? Pedro e aqueles nossos irmãos haviam entendido que tudo que havia acontecido e que ainda iria acontecer, mesmo de sofrimento, de perseguição e morte, não fugiam do plano, do propósito do Deus soberano. Você já entendeu isso? Você já entendeu que quando a doença surge, isso não fugiu do controle do Senhor? Que a pandemia, a Covid, não fugiu do controle do Senhor, como alguns dizem? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Tem muito pastor famoso que eu ouvi falando isso. Deus não tem nada a ver com o sofrimento do homem. O homem sofre por causa dos pecados, é verdade. Ah, mas Deus não pode fazer nada. É o seu livre-arbítrio. Bobagem. Deus tem todo o poder. E quando Ele permite o sofrimento na nossa vida, não é acaso. Não é porque Deus cochilou. É porque Ele tem os seus santos propósitos. É isso que nós chamamos da doutrina da providência divina. Deus dirige todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo, mesmo o sofrimento. Daí Paulo em Romanos 8:28 dizer, o quê? Os irmãos se lembram? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, inclusive o sofrimento, inclusive a perseguição, inclusive, meus irmãos, as ameaças, inclusive a doença, inclusive o desemprego, inclusive pessoas difíceis, inclusive problemas que enfrentamos. Deus tem controle sobre tudo. E como disse alguém acertadamente, Ele não desperdiça nenhuma gota do nosso sofrimento. Nós é que desperdiçamos. Quando ao passar pelo sofrimento, nos desesperamos, reclamamos, nos revoltamos contra Deus, isso é desperdiçar o sofrimento que Deus está permitindo. É não se deixar ser tratado por Deus, é não se deixar ser tratado para ser conformado à imagem de Cristo. Aqueles nossos irmãos tinham essa compreensão. Eles dizem, tudo o que aconteceu conforme a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O teólogo e pastor presbiteriano, falecido há não muitos anos, Robert Charles Sproul, ele comentando esse texto, ele diz algo interessante. Ele diz, bom, naquele grupo não havia nenhum arminiano. Não havia ninguém que dissesse, olha, Deus não é tão soberano assim. Tudo o que aconteceu, eles dizem na oração, mesmo coisas que são difíceis, não aconteceu por acaso. Será que nós temos a consciência da oposição? Você já tem consciência que você, por ser cristão, por testemunhar de Cristo, você não é alguém bem visto pelo mundo? Você já tem a consciência de que o mundo não te ama e não vai te amar porque você pertence a Cristo? Você já tem essa consciência? De que o mundo se levantou, como diz o Salmo 2, contra Deus e contra o seu santo ungido, e o mundo vai continuar levantado contra Deus, até que um dia, como diz o Salmo 2, que o Senhor vai destruir os seus inimigos? Sabe o que nos dá coragem de continuar testemunhando? É saber que o mundo se levantou contra o Senhor e contra a igreja do Senhor. Mas um dia, o santo ungido do Senhor, que não é Davi, é Cristo, ele vai destruir os seus inimigos.
Ele vai destruir os inimigos da igreja. Não somos nós que vamos fazer isso. Aqueles nossos irmãos oraram com consciência da providência. Eles oraram com consciência do poder de Deus. Olhem comigo a partir do verso de número 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, com toda ousadia. Essa passagem me faz lembrar uma outra passagem. Houve um momento na história do povo de Deus, no reinado de Ezequias, rei de Judá, onde o grande império da época resolveu se levantar contra o povo de Deus. Os assírios se levantaram contra o povo de Deus. E o líder dos assírios era um homem, o rei assírio, era um homem chamado Senaqueribe. E Senaqueribe resolveu se levantar contra Jerusalém, tomar Judá. Eles já haviam conquistado o reino do norte, agora eles queriam o reino do sul. Senaqueribe manda uma mensagem muito mal criada, através de Rabissaqué, para Ezequias, rei de Judá, dizendo: olha, nós já conquistamos muitas cidades, vocês não vão ter nenhuma chance contra nós. Os deuses dos outros povos não puderam fazer nada, o Deus de vocês não vai poder fazer nada contra vocês. Ezequias, rei de Judá, sabia que eles não tinham condição nenhuma, humanamente falando, de resistir ao grande exército assírio. Eles não tinham gente suficiente, eles não tinham armas suficientes, eles não tinham poder humano suficiente para resistir à multidão que vinha contra eles. Mas é curioso, depois você pode ler lá no livro de Isaías, no capítulo 36, capítulo 37, Ezequias vai buscar ao Senhor, e ele vai fazer uma oração. Sabe o que Ezequias faz? Ele recebe a carta dos mensageiros e ele lê. E ele vai até a casa de Deus, ele abre a carta. E o que ele faz? Sabe para quem que ele lê? Para Deus. Ele diz: Senhor, tem uma carta aqui. Essa carta diz isso, isso, isso. Essa carta diz que os outros povos não puderam resistir à Síria. E diz que o Senhor também não vai poder, mas o Senhor vai. Ezequias busca Deus em oração. Ezequias conta para Deus sobre as ameaças. Depois Ezequias reúne o povo, está lá em 2 Crônicas 32, você pode ler depois. Diz assim: gente, o negócio é o seguinte, não precisa ter medo não. Não tenham medo nem de Senaqueribe, nem de toda a multidão que está com ele. Sabe por quê, meus irmãos? Ele diz: porque com a gente, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Foi isso que deu ânimo para o povo. E se você conhece a história, você sabe que Deus destruiu todo o exército de Senaqueribe, todo o exército da Síria. Irmãos, sabe o que nós temos que fazer? Contar para Deus. Ao invés de nos desesperarmos, nos acovardarmos, vamos continuar testemunhando do Senhor. Tem ameaças, tem perseguição? Conte para Deus. Eles fazem isso, como nós vemos no verso de número 29. Olha o que ele diz no verso 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus, ele diz: nos ajude, nos dê condições para anunciar a tua palavra com ousadia. Eles não pedem bênçãos materiais, como o que as pessoas estão pedindo hoje. Eles não dizem: Senhor, dá-nos mais saúde. A oração deles foi: as ameaças contra nós, Senhor, é para não testemunharmos do Senhor. Ah, Senhor, abençoa para que a gente pregue com ousadia. Eles tinham consciência da providência, eles tinham consciência do poder de Deus, e eles oraram, meus irmãos, com consciência e propósito correto. Tiago diz lá no capítulo 4 da sua carta, no verso 3, vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem mal, vocês são egoístas, pedem só para poder ter prazeres passageiros. Não foi para isso que eles pediram. Senhor, nos abençoe para que tenhamos ousadia para continuar testemunhando do Senhor. Eles oraram com um propósito correto, como nós vemos nos versos 29 e 30. E, por último, nós lemos que Deus ouviu e respondeu a oração da sua igreja. Verso 31, tendo eles orado,
Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Com ousadia testemunhavam de Cristo. Irmãos queridos, Deus nos chamou para uma tarefa: testemunhar de Cristo. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa por vezes acompanhada por ameaças. O mundo não quer ouvir de Cristo, mas o mundo precisa ouvir de Cristo. As nações precisam ouvir de Cristo. Nossa família, nossos filhos precisam ouvir acerca de Cristo. Nossos vizinhos, demais familiares, colegas de trabalho, onde quer que seja, precisam ouvir do testemunho de Cristo. Nós não podemos deixar de testemunhar, ainda que ameaçados. Aqueles nossos irmãos da igreja primitiva não deixaram de testemunhar de Cristo. Eles sabiam quem era o Deus deles, o Deus soberano, o Deus que dirige todas as coisas e que mesmo os sofrimentos e as ameaças e as perseguições não fogem do controle do Senhor. E eles tinham a certeza, como eles citaram o Salmo 2, de que um dia o santo ungido do Senhor Jesus Cristo, que um dia entregou o seu corpo na cruz do Calvário, ele irá destruir todos os seus inimigos. A igreja do Senhor, dos dias de Pedro e João, continuou pregando, testemunhando de Cristo com ousadia. Os nossos irmãos, os mártires da Guanabara também, naquelas 12 horas, a compreensão que eles tinham da soberania do Senhor, da providência do Senhor, e de que um dia o Senhor mesmo irá destruir os seus inimigos, fez com que eles não retrocedessem, fez com que eles mantivessem firme o testemunho a respeito de Cristo. Sabe, queridos, quando nós sabemos quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quando nós sabemos quem é o ungido, o santo ungido do Senhor, que um dia partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Quando nós sabemos que Ele se entregou por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós sabemos, queridos, que Ele derramou o seu precioso sangue, sangue que purifica pecados. E Ele disse: vocês deverão fazer isso até que eu venha. Quando nós sabemos que um dia Ele voltará para cear conosco e vai destruir todos os seus inimigos, os inimigos da igreja, os inimigos do povo do Senhor, isso nos traz coragem para continuarmos pregando com ousadia.